Olá, vejo os destaques de hoje no Ubra Notícias. Após a passagem do ciclone, o que preocupa as autoridades é a possibilidade de inundações de rios. Com a parada da chuva, o Taquari e o Caí começaram a baixar, mas os rios Uruguai e Sinos estão subindo. A cidade de Rio Grande, na região sul do estado, registrou rajadas de vento de 140 km por hora. Os efeitos do ciclone deixaram praticamente toda a cidade sem luz. Em menos de um mês, o Rio Grande do Sul sofreu um impacto de 3 ciclones e ainda tem previsões de mais 2. Mas, por enquanto, é só possibilidade. É agora no Ubra Notícias. Após a passagem do ciclone, o que preocupa as autoridades é a possibilidade de inundações de rios. Com a parada da chuva, o Taquari e o Caí começaram a baixar, mas os rios Uruguai e Sinos estão subindo. O ciclone já foi embora do Rio Grande do Sul, mas durante a passagem atingiu 52 cidades com chuvas volumosas, queda de granizo, inundação, alagamento e vendaval. Situação que causou a morte de um homem de 68 anos na cidade de Rio Grande e outras 23 pessoas ficaram feridas, além de inúmeras perdas materiais registradas. Após a passagem do ciclone, o que preocupa as autoridades é a possibilidade de inundações. A Defesa Civil emitiu um alerta para cheias dos rios Uruguai, Caí e Taquari. Em Lajeado, o rio Taquari atingiu 22,19 metros durante a noite, mais de 3 metros do nível ideal. Cerca de 50 famílias precisaram ser retiradas de casa, mas hoje pela manhã o nível começou a baixar. Então, o rio baixou 2 metros já, e a gente está a 60 centímetros mais ou menos da cota de enchente. Então, baixando mais 60 centímetros, as pessoas elas ficam liberadas para retornar para suas casas. Com a descida do rio, a previsão é que as pessoas comecem a retornar para as casas ainda hoje. Algumas famílias já começam a voltar para suas casas a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, então, já estará sendo oferecido o transporte para aqueles que já podem voltar a estarem retornando. Em São Borja, na fronteira oeste, o rio segue subindo. Hoje pela manhã ele estava com 9,30 metros. Cerca de 25 famílias precisaram sair de casa e a cidade segue em alerta. Já em São Sebastião do Caí, o rio Caí está acima dos 12 metros. Nas últimas medições ele estava diminuindo, mas cerca de 200 pessoas precisaram sair de casa por conta das cheias e ainda não há previsão de retorno. O rio do Sino segue subindo. Em São Leopoldo, ele chegou aos 4 metros e está aumentando cerca de 1 centímetro por hora. Em Canoas, ele chegou em nível de alerta pela manhã. Temos 2 pontos que estamos em alerta aqui no município. Aqui na região da Prainha do Paquetá e na região da Rua da Barca, no bairro Harmonia. O rio se encontra com 2,72 metros e está acima do nível. Estamos em situação de alerta. Seguimos monitorando e passando as informações para todas as pessoas e também oferecer a parte assistencial. Caso necessário, alguma remoção de algum acamado, algum idoso, gestante, vai ser oferecido a um albergue, específico aqui na região, para que essas pessoas possam se acomodar em caso de necessidade. O noroeste do estado foi um dos mais atingidos. Na cidade de Sede Nova foi decretado estado de calamidade pública. O ciclone devastou mais da metade do município com pouco mais de 2.000 habitantes. 560 casas foram atingidas. 21 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Os estragos ainda são contabilizados, mas já ultrapassam os 56 milhões de reais. As famílias atingidas se abrigaram em casas de parentes ou no salão da paróquia São José, local que também recebe doações. A cidade de Rio Grande, na região sul do estado, registrou rajadas de vento de 140 km por hora. Os efeitos do ciclone deixaram praticamente toda a cidade sem luz. Além disso, Pelotas também teve vários estragos.
Na região sul, os impactos do ciclone se intensificaram durante a madrugada de quarta-feira e causaram diversos estragos e transtornos em pontos de Rio Grande e em Pelotas. Na Praia do Cassino, os ventos chegaram a quase 150 km por hora. Desde ontem, o porto de Rio Grande está fechado para a navegação e as aulas da cidade foram canceladas. Não é que foi perto de surpresa, ele foi acima daquilo que estava anunciado, né? Então, não tinha muita coisa, porque nós nos preparamos, fizemos tudo que tinha que ser feito, mas o vento foi muito forte, né? Nós tivemos aí 146 km por hora, e chuva intensa, também intensa e por muito tempo. Então nós tivemos as duas situações aí bem agravadas durante a madrugada, mas agora vamos continuar atendendo. O nosso papel aí agora é tentar ajudar ao máximo essas famílias. Muitas casas foram danificadas e depois da passagem do ciclone, quase toda a cidade ficou sem energia elétrica. Na manhã de hoje, a situação melhorou, mas muitas casas seguem sem luz. Ainda temos bastante casas, talvez aí 50% das casas ainda de Rio Grande ainda sem energia. Diversas árvores e postes caíram devido à intensidade das rajadas de vento. Algumas árvores caíram, inclusive, em cima de residências. E por conta disso, uma pessoa morreu e pelo menos 10 tiveram que deixar os seus aposentos. Residências em torno dessas árvores grandes sempre é uma preocupação. E, infelizmente, nós tivemos essa fatalidade, né, de outras tantas árvores que caíram ao lado de casa. Nós tivemos, assim, e outras que caíram em cima de casas, mas que, graças a Deus, caiu em espaços que não tinham pessoas, que, nesse caso, infelizmente, foi uma região bastante afetada, né? Uma região da Zona Oeste, que estamos atendendo. Então, nós tivemos essa fatalidade dessa única morte, lamentamos, né? Mas vamos continuar trabalhando. A situação não foi diferente em Pelotas. No centro da cidade, o vento provocou diversos danos. Foi registrado 153 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, e esta é uma média maior do que a esperada para todo o mês de julho. As escolas e as unidades básicas de saúde da cidade seguem fechadas. A região sul é a que possui mais pontos sem energia elétrica no estado. Porém, a expectativa é que até o final do dia, pelo menos 90% das casas tenham a situação reestabelecida. Os ciclones extratropicais têm sido notícia nos últimos dias, tanto aqui no estado quanto em outras regiões do país. Em menos de um mês, o Rio Grande do Sul sofreu o impacto de 3 ciclones. E ainda tem previsão de mais 2. Nossa equipe conversou com um meteorologista que explicou sobre essa nova possibilidade. Vamos conferir. Os ciclones extratropicais trouxeram prejuízos e muito desespero para os gaúchos nos últimos dias. Nos dias 15 e 16 de junho, várias pessoas ficaram desabrigadas e desalojadas, e 16 morreram em consequência das fortes chuvas. O que aconteceu essa semana também causou problemas por onde passou. Diversas casas ficaram destelhadas e uma pessoa morreu em Rio Grande. Há possibilidades para 2 novos ciclones ainda esse mês. A Sala de Situação da Defesa Civil está acompanhando de perto o fenômeno. Ainda não é nada certo. A gente está monitorando aqui na Sala de Situação e, se for necessário, nós juntamente com a Defesa Civil, emitiremos um alerta já para a população. Ainda não é possível afirmar que o El Niño tenha influenciado os ciclones no estado, até porque esses fenômenos são comuns no inverno. Quanto ao El Niño, falar que ele já está atuando, ele, na verdade, não começou a ter a sua atuação diretamente. O que nós temos, os ciclones são normais no inverno, e com essa formação do ciclone, normalmente ela ocorre devido a regiões de baixa pressão, temperaturas mais elevadas, passagem de frente fria, e é o que a gente está vendo. É totalmente normal durante o inverno nós termos ciclones aqui. O inverno gaúcho vai possuir temperaturas elevadas, principalmente por causa do El Niño. Com a parte do El Niño atuando, nós esperamos aí temperaturas maiores do que a média, né, para o inverno.
No entanto, nós teremos normalmente massas de ar adentrando sobre o continente, causando geadas, temperaturas mais baixas. Com todas essas mudanças bruscas no tempo, prestem atenção na dica do meteorologista. A sala de situação, juntamente com a Defesa Civil, eles emitem alertas, né? A Defesa Civil emite alerta e eu queria pedir, se possível, para as pessoas se cadastrarem no 40199. É bem fácil, é só enviar o seu CEP, um SMS com escrito o seu CEP, para o número 40199. Um homem foi preso pela Polícia Civil por tráfico de drogas em Porto Alegre. Ele usava um estabelecimento empresarial para despistar a polícia sobre a atividade ilícita que era realizada no local. Vamos conferir. As investigações começaram há cerca de 3 meses, depois da Polícia Civil descobrir que um homem era responsável por armazenar cocaína e crack em um estabelecimento empresarial de Porto Alegre. E esse depósito, ele era localizado num estabelecimento empresarial. O estabelecimento ele funcionava normalmente, mas no segundo andar dele, então, uma das peças, um dos cômodos era utilizado para o armazenamento dessas drogas. Em tese, nesse primeiro momento, não há vinculação entre o proprietário do estabelecimento e a pessoa que foi presa. Mas a investigação ela ainda vai avançar. As drogas pertenciam a uma facção criminosa que possui base no Vale dos Sinos. O homem só entregava os entorpecentes depois que era orientado pelas lideranças do grupo. As entregas eram sempre feitas em grande quantidade, pelo menos 4 vezes na semana em Porto Alegre e também nas cidades do Vale dos Sinos. Segundo a polícia, o suspeito realizava as entregas em um veículo de luxo avaliado em mais de R$300 mil. A ideia era não chamar a atenção dos policiais para a atividade de narcotráfico. O homem foi monitorado e abordado enquanto saía do estabelecimento empresarial. Na cintura dele foram encontrados 2 quilos de cocaína pura. Dentro do prédio, em cima de um roupeiro, foi localizado o restante da droga. No total, foram apreendidos 41 quilos de drogas, sendo 25 de cocaína pura e 16 de crack. No local, também foram encontrados R$50 mil em espécie. Todo esse dinheiro era oriundo do tráfico de drogas. O prejuízo para a facção criminosa é de mais de R$1.500.000. O homem foi preso em flagrante. Ele já possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio contra policiais militares. Ele saiu em liberdade questão de pouquinho tempo. Esse fato aconteceu no litoral norte aqui do estado, no ano passado, e ele possui outros antecedentes, mas esse nos chamou mais atenção porque, enfim, é uma tentativa de homicídio. Os policiais militares não foram feridos, mas ele efetuou disparos contra esses policiais nessa ocasião. As investigações ainda continuam com o objetivo de identificar o restante do grupo criminoso. Nós consideramos que nesse primeiro momento o êxito foi total, localizamos o depósito, e quando nós falamos de crack e cocaína, são drogas com alto valor, não tem nem comparação, por exemplo, com o preço da maconha, então isso acaba afetando muito o crime organizado. Nós estamos falando aí de um prejuízo com certeza milionário, mas não se limita à apreensão da droga, O segundo passo agora é a responsabilização criminal do líder, do proprietário dessa droga, e não só da pessoa que armazenava. Então, a investigação vai avançar, nós já temos algumas pessoas identificadas, e não descartamos que outras prisões possam ocorrer na sequência. O programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociar as dívidas, vai começar a operar já na segunda-feira. A data foi antecipada pelo Ministério da Fazenda em uma portaria publicada nesta manhã. Por enquanto, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, destinada às pessoas com renda mensal de até R$20 mil. Segundo o governo, os maiores bancos do país vão precisar limpar o nome de até 1,5 milhão de pessoas que têm dívidas inferiores a R$100 também a partir da segunda-feira. A medida não vai perdoar as dívidas, mas os bancos devem se comprometer pelo programa a não usar esse débito para inserir os correntistas no cadastro negativo. Com isso, as pessoas vão poder voltar a comprar a prazo, contrair empréstimos ou então fechar um contrato de aluguel. Para os devedores da faixa 1 com renda de até 2 salários mínimos ou então inscritos no CadÚnico e com dívidas de até 5 mil, as renegociações do programa Desenrola estão previstas para iniciarem em setembro.
Logo mais, às 9 horas da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!